Olá, tudo bem? Hoje, nós alunos aqui da Engenharia Mecânica do quarto período, estaremos apresentando um seminário da matéria de Ciência e Gestão Ambiental. Estamos aqui, os integrantes são Diogo, João Vitor, Guilherme e eu. Nosso trabalho será sobre a utilização de cinzas provenientes de caldeira de biomassa em outras áreas. Bom, agora falando um pouco sobre as origens das cinzas na cadeira de biomassa. As cadeiras de biomassa queimam a biomassa para a geração de vapor superaquecido, que será utilizado no processo adiante. Essas caldeiras com a combustão de biomassa, a geração de cinzas que seguirão para o silo de cinzas. Após isso, as cinzas são retiradas por um caminhão diariamente, onde são enviadas a descartes para o aterro sanitário. Ou seja, depois desse processo de queima de biomassa, as caldeiras elas pegam, no caso é formada essas cinzas, né, depois da combustão, e, e as indústrias ela pegam essas cinzas e depois fazem um aterro para fazer esse descarte das cinzas. Aqui nós temos um croquis do sistema, né? Começando pelo 6, onde entra o silo de biomassa, ali vai entrando o próprio material, pode ser chamado a caldeira de força, caldeira auxiliar, caldeira de biomassa, mas basicamente elas têm a mesma função. O 6, ali começa com o silo abastecendo com cavaco, né, madeira, aí já entra na caldeira, na parte da fornalha, onde vai entrar em combustão. Os próprios gases de combustão vão sair ali pelos superaquecedores, vão passar ali pelo eco, pelo pré-aquecedor e vão passar pelo lavador de gases, que também chamam de eletrofiltros ou precipitadores eletrostáticos. Depois disso, ele passa pela chaminé e o gás vai embora. O que, que acontece? Na fornalha aqui tem um headler. Na parte, nesse umzinho aqui, tem um headler. Ali tem uma corrente uma corrente transportadora, onde você joga fora a sua, basicamente cai ali mais areia. Na parte do eco ali também. Só que nessa parte aqui, entre o pré-ar e o lavador de gás, que seria o precipitador, o gás passa, o precipitador tem as placas de emissão e placas de, de retenção, onde ele impregna essa cinza e o gás passa. Essa cinza tem um martelo que bate nessa placa e cai a cinza em outro transportador que é jogado nesse silo de cinzas aí do lado. Esse silo de cinzas, como o Guilherme mencionou, diariamente é puxado, é esvaziado por um caminhão e direcionado a um aterro que tem uma placa de PVC embaixo, todos nos conformes. Só que aí a gente entra em alguns poréns, onde você vai ter aumento de emissão a contaminantes ao meio ambiente, você vai produzir mais lixo e enviar ao aterro. Então, a empresa fica à mercê disso, podendo até reduzir a fábrica ou tomar alguma multa se ultrapassar esse valor pré-estabelecido no ano anterior. Pode passar, Gil. Bom, e depois desse processo é aí que vem a proposta do nosso trabalho aqui. Que depois de algumas pesquisas que a gente vem vendo, a gente percebeu que dá para ser reutilizar dessas cinzas, ao invés de só fazer o descarte dessa cinza, a gente pode estar utilizando isso para duas coisas que a gente está propondo aqui, que no caso é para utilização de correção de pH de efluente e a utilização na indústria cimenteira, que no caso seria para fazer a fabricação de tijolo. Um detalhe interessante de falar é que esse tijolo, que é feito com essas cinzas, ele é até 6 vezes mais resistente do que um tijolo comum. Ele é muito mais bruto e pode ser muito bem utilizado para isso. Então, destinação para uso de correção de pH de efluentes. O, o efluente é muito importante a gente controlar o pH dele. Que, se não estou enganado, o pH do efluente tem que ser mais de caráter neutro.
Então, como o efluente junta muita coisa nas fábricas para tratamento, o pH ele tende a variar. E no caso, quando o pH ele começa a ficar um pouco mais ácido, a gente tem que colocar alguma substância de caráter básico para corrigir o pH, né? Para ficar mais neutro. E no local onde alguns aqui trabalham, a gente usa o que a gente chama de leite de cal, que é basicamente óxido de cálcio, CaO, com ECC, que é condensado contaminado. Então eles fazem uma mistura com esses duas substâncias e jogam no efluente, aplicam no efluente para corrigir o pH. No caso de quando eles querem deixar um pouco mais pro básico do que para ácido, né? Então, com algumas pesquisas, a gente conseguiu pegar essa cinza aí que vem da caldeira de biomassa, no local onde a gente trabalha, e fez uma análise dela laboratorial. A gente pediu para alguém fazer essa análise. E a gente descobriu que o pH dela é de 12,47, ou seja, um caráter mais básico. Então, daí que veio a ideia de utilizar o pH no lugar desse leite de cal aí. Óbvio que não substituído completamente, por algum motivo que eu vou falar agora, mas pelo menos uma parte desse químico. Então aí provocaria menos uso de químicos e, obviamente, menos danos ao meio ambiente. Só que o cuidado que a gente tem que ter com isso é que o teor de cloreto ele pode prejudicar a microbiota de organismos anaeróbicos, que são necessários para tratamento do efluente. Então, como a gente pode ver aqui, o resultado está 1,62. Então, essa cinza teria que ser aplicada de uma maneira que não afetasse essa microbiota, mas também a gente conseguisse uma maneira de aplicar com o objetivo de reduzir o consumo de químicos para o tratamento. Obviamente, reforçando novamente, apenas para o caráter básico aqui. Caso se o efluente estiver mais ácido, a gente colocaria essa cinza aqui no lugar. E a outra ideia que nós tivemos foi designar cinzas para a indústria cimenteira. A composição das cinzas, ela possui carbonato de sódio e potássio, como a gente pode ver aqui no resultado que a gente fez da análise. E ambos os ingredientes, eles são usados na indústria cimenteira. Então nós pensamos em utilizar essa cinza para confecção de tijolos, solo de cimento, tijolos orgânicos, entre outras coisas. E se aplicado corretamente, de acordo com os ativos que a gente pesquisou, essa aplicação pode até mesmo aumentar a resistência e reduzir a porosidade dos tijolos, do cimento que a gente pode confeccionar com essas cinzas. Então são duas ideias aí bem interessantes que nós pensamos. O João vai comentar um pouco mais sobre. Como o Diego tinha acabado de dizer, outra finalidade para isso é designar cinzas para confecção de tijolos. A mistura é conformada em prensa hidráulica para o tijolo ganhar forma. Esse é um pouco do processo de criação e a utilização das cinzas. Na sequência é feita a cura do tijolo com o material sendo mantido úmido por 28 dias. Porque se fugir do processo, ele vai perder a qualidade e também a resistência do material. Somente depois desse período ele vai estar pronto para ser transportado e usado nas obras, o que determina que é de grande importância fazer o processo da forma correta. Como ele não necessita de argamassa e outros materiais para ser assentado, acaba gerando uma economia de até 40% na obra, se tornando assim uma redução de custos e economia, né, em geral. O tijolo ecológico é 6 vezes mais resistente que o bloco de construção tradicional, assim como o Guilherme já tinha falado anteriormente, se tornando até mais útil, pode-se dizer, e mais confiável. O benefício da proposta do nosso trabalho é voltado à ecologia, oferecer utilidade para algo que é prejudicial ao meio ambiente, redução de volume de cinzas enviadas ao aterro, dando uma forma de reciclagem delas, pode-se dizer assim.
E diminuir a emissão de gases de efeito estufa também, que é muito importante, ainda mais hoje em dia que essa pauta vem sendo levantada constantemente por quase todas as empresas do mundo, porque vem se tornando algo de extrema preocupação aos olhos dos cidadãos que cobram hoje em dia, cobram as empresas para que elas sempre estejam de olho nas regras ecológicas, né, para não poluir, esse tipo de coisa. E também a redução na utilização de químicos em ambas as ideias. Essas foram as referências que nós utilizamos para a confecção desse trabalho. E, no geral, foi isso. Espero que tenha gostado da ideia. E ficamos por aqui. E Obrigado. só um adendo aqui, todo esse processo aí é seguido pela norma da ABNT, né? Então, todo esse processo aí de impermeabilização dele, passando verniz, resina, deixar ele por 28 dias, e banheiro tem que também ter cerâmica, é tudo conforme a ABNT. Isso aí. Obrigado. Obrigado.